Olá, aqui em Cuiabá, Brasil. Boa tarde para você que está nos acompanhando no movimento Reinvente, pela 10ª aula que nós estamos proporcionando para vocês. E hoje a gente vai ter aqui o privilégio, na verdade, uma grande oportunidade de conversar com o suíço Evandro Kraft, que vai nos agraciar aí com conhecimento, com um olhar diferente de quem está na Europa, que tem um olhar social, político e econômico, para, na verdade, nos trazer informações para que a gente possa também compor toda essa análise, todo esse momento que a gente está vivendo, obviamente com o olhar de quem está de fora. Então, se você está interessado nesse tema, se você quer ter um olhar diferente e aproveitar para a gente trocar agora uma visão internacional com o movimento Reinvente. Chegou a oportunidade, eu passo agora a palavra para você, Evandro. Boa tarde. Sim, boa tarde para vocês, boa noite para nós aqui, buonasera, não? Que se fala em italiano, buonasera, porque estamos aqui na parte sul da Suíça, então aqui se fala italiano. Pode ser que eu fale alguma palavra em italiano, mas o Ari com certeza vai saber aí dar uma mão aí para mim. O português meu, logicamente, eu estudei português, né? Minha mãe é brasileira, estudei português, mas a gente, né, tem que ir, digamos assim, devagarinho, porque o português é uma língua muito flexível. Então, gostaria de me apresentar, né? Eu sou empresário, CEO e consultor de empresas, também empresas brasileiras que queiram abrir aqui na Suíça, né? Sou fundador da Craft Bio, né, desde 2015. Sou ex-diretor administrativo da Agrofintech, que é uma empresa que se ocupava e se ocupa ainda de tecnologias e financiamentos para a agricultura sul-americana. Sou CEO da Craft Biochain, que é uma empresa de alta tecnologia, e sou CEO da XP Digital, né, que também tem muitas parcerias aí no Brasil. E estamos aqui começando aí essa grande reunião aqui com meu querido parceiro aqui, Ari, nesse grande projeto que é Reinvente. E eu gostaria de colocar já rapidamente algumas premissas, né, se o Ari me permitir. As premissas que eu coloco aí é um cenário internacional, mas um cenário também voltado aí para os pequenos empresários, que são eles que no mundo inteiro carregam a economia. Então aí começo pela parte social, né, que é muito importante, segundo aquilo que eu penso. Depois vou passar aí uma pincelada no político e também vou terminar na parte econômica, aquela que eu domino também um pouco mais. Então, esses três premissas aí vai ser a nossa conversa de hoje, pessoal. Muito bem, então. Evandro, e aí, como que você pode passar para nós, você que está na Europa e nós aqui no Brasil, vivendo, né, nesse momento de pandemia, o que está mais próximo da nossa história foi, de fato, a gripe espanhola, que tem algo em torno de 103 anos, então nós não sabemos como lidar com isso, né? E, evidentemente, você aí na Suíça, que está numa economia mais bem estruturada, um país mais desenvolvido, com uma cultura diferente, né? Os processos democráticos bem mais evoluídos, né? A mentalidade do cidadão suíço provavelmente também é mais bem amadurecida, e nós, enquanto brasileiros, somos uma democracia jovem, né? E agora, numa pandemia, numa mudança de governo, narrativas políticas, como é que você enxerga? Vamos começar então do básico, a parte social, esse contexto social que ataca, né, ou de alguma maneira influencia os países. Eu queria que você fizesse uma leitura do que está acontecendo na Suíça aí, os países que você tem proximidade e qual o olhar externo que você está tendo em relação ao Brasil, para que a gente possa também entender de uma maneira mais macro esse contexto. Com certeza. Então, segundo o que eu penso, Ari, é o seguinte: acho que é importante a gente saber como que nós estamos vivendo esse momento. Como você falou, né, da gripe espanhola, isso aconteceu há mais de 100 anos atrás e agora é tudo novo, porque as pessoas que viveram essa época, praticamente quase todas, né, agora não estão conosco. Mas eu vou dizer uma coisa, esse é um momento histórico que nós estamos passando. Isso que nós temos que essa leitura tem que partir daqui, pessoal. Eu acho que isso vale tanto para o grande empresário quanto para o pequeno empresário, principalmente, que é o nosso foco, é
histórico, então a gente nunca viveu isso. Isso é uma coisa que está afetando demais a gente. O que eu vejo aqui da Suíça é por ser um país, e da Europa também, por serem países menores, por serem países que mais antigos, por serem países que já passaram por uma guerra, digamos assim, interna, passaram por guerras externas, como foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi ocasionada aqui. Eu coloco essa pandemia de hoje, eu coloco como a Terceira Guerra Mundial mais fria, vamos colocar dessa maneira. Esse vírus que a gente sabe que é um vírus letal para algumas classes, algumas pessoas de risco, algumas seres humanos de risco, né? Realmente é muito letal. Mas o que a gente quer desenvolver aqui não é tanto a visão do vírus em si, porque nós não temos competência, né, Ari, para falar do vírus em si, mas falar das consequências dele. A consequência dele, pessoal, é que é um momento histórico que nós estamos vivendo, como repito mais uma vez, vou repetir outras vezes, e esse momento histórico, a gente, por uma certa parte, a gente tem que ficar até feliz, entre aspas, de estar participando desse momento, porque é um momento onde que as pessoas não sabem o que fazer. Aqui não vou entrar nem na parte política agora, que, né, pode ser muito interessante, mas nesse momento agora as pessoas não sabem o que fazer. Não sabem porque é um momento totalmente novo. A visão que eu tenho aqui da Suíça é que os países europeus, por terem proximidade aqui da Itália, onde eu moro aqui no sul da Suíça, então eu estou aqui a poucos quilômetros da Itália, até eu quero, né, se tiver algum italiano na escuta aí, de realmente dar meus grandes sentimentos, porque na Itália realmente é um desastre, foi um desastre, continua sendo. Passa já de 10 mil mortes, né, com coronavírus, então é uma coisa realmente desastrosa. Então esse momento social que nós estamos vivendo é um momento que a economia italiana está parada, a economia italiana está praticamente azerada, a economia da Suíça tem sobrevivido por várias razões. Agora não vou entrar na parte econômica nesse ponto, mas razões nós vamos, né, durante a nossa conversa aí com o Ari, a gente vai desenvolvendo, mas a parte principal que fica é que as pessoas não sabem o que fazer. Agora, Ari, não sei se você pode me ajudar a respeito disso, como é que está a situação aí no Brasil, mas aquilo que eu vejo do Brasil é que, como sempre, eu acho, não é uma crítica, mas digamos assim, uma percepção que eu tenho, é que o Brasil está um pouco destacado sobre isso. O Brasil acho que não se deu conta de que a crise não é tanto da doença em si, mas a crise mundial de uma maneira de pensar, de uma maneira de fazer social, política, econômica totalmente diferente, pessoal. Daqui para frente, nós vamos ser outras pessoas. Faço aqui uma crítica um pouco ao globalismo, porque é um globalismo só financeiro, o resto ficou para trás. A gente está vendo agora que os países se fecharam, em vez de ajudar, esse momento de ajuda deveria ser, os países se fecharam. Agora que os países europeus agora estão começando timidamente a fazer uma ajuda ou outra à Itália, a outros países um pouco mais pobres da Europa, mas é muito tímido. Então, o que aconteceu? Foi uma retração social do que aconteceu. Então, a globalização ou a mundialização, vamos colocar nesses termos, foi só econômica, foi só financeira, porque de fato na Europa se falam mais de 10 línguas diferentes e praticamente ninguém se entende. Então, o que fica é realmente esse momento histórico onde daqui para frente vai ser outra coisa. A gente teve aí, há pouco tempo atrás, 2001, o atentado das Torres Gêmeas, atentado aos Estados Unidos, né, não só das Torres Gêmeas, mas aquilo ali foi uma pouca coisa do que vem acontecendo agora. Então, como o Ari falou, vai ser uma conversa muito aí bem estruturada. A gente vai tentar ajudar os pequenos empresários, principalmente, mas os grandes também podem escutar, como eu falei no começo, e vamos desenvolver nessa área aqui, ponto por ponto. Maravilha. E aí eu aproveito para a gente avançar também nessa questão social, Evandro. Aqui no Brasil, de uma maneira bem objetiva, o que está acontecendo?
nós temos uma linha, politicamente falando agora, né? Mas no viés social, uma linha que quer seguir e que recomenda os cuidados da OMS, que é a parte mais técnica, a linha mais técnica acredita nisso. E nós temos uma linha de que a economia não pode parar, preserve os grupos de risco, idosos e pessoas que estão com algumas doenças crônicas, né, que são mais suscetíveis à letalidade da doença, e todo o resto proíbe grandes eventos, fecha escola, universidade, todo o restante da economia que puder trabalhar, que volte a trabalhar. E a gente já percebeu, pelo menos o que chega no noticiário para nós aqui, que alguns países como a própria Itália e a Espanha, a Inglaterra tentaram ir por esse caminho e foi um pouco catastrófico, aumentou, dobrou o número de mortes, tivemos problemas e os próprios governos tiveram que recuar. Esse é um dos cenários, né? São duas linhas de narrativas políticas aqui. E por outro lado, às vezes até por uma questão que o que você disse, né? Socialmente a gente precisa avançar muito ainda. E no Brasil, obviamente, não é diferente. Parece que alguns políticos ficam em campanhas políticas, parece que está no momento de campanha, né? De se posicionar. Como é que o cidadão aí suíço, como é que você vê essa questão? Como é que o governo se apresenta? Como é que as pessoas sentem essa situação? Uma vez que você disse que eles não sabem muito o que fazer, mas não chega para nós aqui, por exemplo, que a Suíça está um caos, né? Até assim, guardadas as proporções, riqueza, tamanho do país, população, como é que está essa visão social das pessoas aí olhando para os governantes, olhando para as lideranças que estão tentando amenizar esse problema? Vamos colocar assim, né, Ari? A Suíça, logicamente, é um país pequeno. Para quem não sabe, ela é aí, se falamos do estado de São Paulo, é 5 vezes e meia menor que o estado de São Paulo. Então, você tem uma ideia, tem aí um pouco mais de quase 9 milhões de habitantes. Então, por aí você vê que dá para fazer algumas coisas. Por outro lado, Ari, a gente tem que pensar o seguinte: sem organização, a gente não vai em nenhuma parte. Então, eu estava conversando aí com um grupo de amigos esses dias atrás e me perguntaram, mas qual que é o problema do brasileiro? Tem vários problemas, como cada cultura tem o seu problema. Eu posso dizer que a gente tem que se organizar. Os brasileiros têm que se organizar e não esperar voz que vem do alto, voz que vem aí do seu prefeito, se é da cidade, do seu governador, do seu presidente, do presidente, né? Tem que se movimentar, tem que falar com as autoridades, fazer um contato com as autoridades. E é isso que a Suíça faz, Ari. O que a Suíça faz? Não é que uma coisa que a gente nunca viu e as pessoas não sabem o que fazer. Outra coisa é a organização. E em matéria de organização, com todo o respeito aí ao nosso querido Brasil, a Suíça tem muito para ensinar, né? Tanto porque é um país muito mais velho do que o Brasil. Foi fundado em 1291, então já antes tinha já a vontade de ser e ficar junto. Então é uma democracia mais muito mais encaminhada ao Brasil, vamos colocar dessa forma, por várias razões. Uma das razões, cito aqui para você, que a gente tem a democracia direta, ou seja, sem dar essa parte histórica, né, Ari, é um pouco difícil demonstrar o porquê que aqui tem organização. Então, a democracia direta, eu muitas vezes falo erroneamente, mas é isso que eu penso, uma constatação minha, seria como se fosse um quarto poder. Nós temos, logicamente, o poder legislativo, executivo, judiciário, mas o quarto poder nosso é a democracia direta, ou seja, a gente influencia diretamente a quem faz as leis, ao parlamento suíço, que seria equivalente aí acho que Câmara dos Deputados e Senado, né? Seria mais ou menos isso do Brasil. Então a gente influencia, então quaisquer leis que estão em trâmite, a gente pode influenciar, né, a respeito disso. Então, num país desse, você não está acostumado a receber ordens, está acostumado a você fazer por você. Então, o que a gente tem feito? A gente tem cobrado dos nossos governantes, cobrado no nosso municipal, que é aqui do lado, onde que eu moro. Escute, meu amigo, estou precisando disso, está acontecendo, mas o que vai acontecer? O municipal cobra do deputado, digamos assim, equivalente ao deputado estadual, e o deputado estadual cobra do Conselho Federal,
que é aquele que seria o equivalente ao presidente da República no Brasil. Então, esse trâmite, e se o nosso, e tem outro, né, se o nosso deputado, se o nosso vereador, né, equivalente, se o nosso deputado, se o nosso senador, se o nosso senador, né, não faz nada, nós vamos diretamente no presidente, que aqui na Suíça não tem o presidente, mas é mais um grupo de lideranças, né, se chama Conselho Federal. Então a gente vai nessas pessoas e chega e fala para eles: escute, vocês têm que tomar essas decisões. Só para você ter uma ideia rapidamente, para concluir essa parte, a gente, os conselheiros federais, nós chamamos aqui, que seriam o equivalente ao presidente, andam sem guarda-costas aqui na Suíça, para você ter uma ideia. Então, eles atravessam a Suíça de trem, porque aqui na Suíça a gente anda muito de trem, e não tem, né, com certeza, cada um tem o seu carro, tudo, mas usa o carro dificilmente. A gente usa os meios de transporte público. Então, essas pessoas andam de trem para ir trabalhar. E elas atravessam a cidade, atravessam do local onde que eles moram até o local de trabalho. Então, é essa proximidade, Ari, que eu acho que falta, logicamente, guardadas as devidas proporções, né, de Proporções, território, legal. né? É isso que dá. Legal, muito bom. E aproveitando essa conversa, como é que, por exemplo, agora assim, pensando, a gente entrou um pouco na política, e aqui no Brasil, de fato, eu vejo com bons olhos, tá? Nós tivemos aqui a nossa democracia muito jovem, né? A Constituição Federal era de 80, né? Da década de 80, quase indo para 90, e muita coisa aconteceu. Hoje, a gente começou a ter perfis ou posições mais à direita com clareza, posições mais à esquerda com clareza, e começa a ter um movimento de centro no Brasil também, né? Tirando os espectros mais tradicionais, quando se fala de socialismo, capitalismo e tal, mas agora pensando em linhas ideológicas políticas, pensando na sociedade como um todo, né? E o que é possível e o que tem dado certo. Aí na Suíça, por vez em outra, agora por essas guerras de narrativas, né, a gente acaba nos deparando com pessoas construindo narrativas para dizer, inclusive, capturar o exemplo da Suíça como se fosse um exemplo a ser seguido. Só que o que é muito louco disso é que tem hora que espectros mais alinhados à direita dizem sobre o sucesso do capitalismo da Suíça, e tem hora que espectros mais alinhados à esquerda dizem sobre o sucesso da Suíça e de que o sucesso é talvez o socialismo. E aí, para você que está nos assistindo, isso aqui não vai ser uma linha ideológica, não, mas pelo contrário, eu só queria que você trouxesse aquela visão em termos de amadurecimento da visão da população, de ser agente da própria mudança e de que como as pessoas se organizam, né? Assim, quem é um político aí? Ele é um político de carreira, igual aqui no Brasil? Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esse raciocínio para que a gente que está aqui no Brasil comece a ter uma visão mais esclarecida de quem é aí desde 1291, e considerando que o Brasil foi descoberto em 1500 e depois virou a República Federativa do Brasil. Como é que você analisa, como é que você vê essa situação para trazer um pouco mais de conhecimento para nós, Evandro? Perfeito. Eu acho que, como tudo, né, Ari, não existe pediu, né, semana passada, não, essa semana ainda, no começo da semana, a fórmula mágica da Suíça, né? Até uma cara amiga nossa perguntou isso para mim, e não existe uma fórmula mágica. A Suíça existe, em primeiro lugar, a vontade de estar juntos. Aqui nós falamos 4 línguas, pessoal. Num país onde é 5 vezes e meia menor que São Paulo, se fala 4 línguas. Isso eu falo só as línguas oficiais, sem contar os dialetos, que seriam aí o equivalente às gírias de cada região do Brasil, né? Acho que é assim que se fala. Então, vocês têm uma ideia, vamos colocar aí por baixo aí umas 6 ou 7 por baixo línguas que se falam num país. E mesmo assim, a vontade de ficar junto é maior do que a vontade de se separar. Por quê? Porque eu acho que, voltando ao discurso anterior, esse amadurecimento vem da vontade, o que eu penso ali, que vem da vontade de você fazer alguma coisa não só por você, mas principalmente pela sociedade. No meu modo de ver,
e eu conheço alguns países aqui da Europa, praticamente todos, não profundamente, conheci mais profundamente a Suíça, mas conheço quase profundamente a Itália, a Alemanha, a Áustria e a França, que são aqueles que fazem fronteira conosco, e posso dizer para vocês que em matéria de socialismo e capitalismo, capitalismo e socialismo, não existe país no mundo civilizado que nós conhecemos que deu certo como aqui na Suíça. Por quê? Porque os políticos que entram, eles não entram por benefício próprio, mas entram por dois motivos, que eu também expliquei para essa nossa amiga em comum, que seria, em primeiro lugar, a pessoa entra porque quer fazer alguma coisa pelo seu país, é aqui o ponto principal, e segundo, entra porque quer fazer alguma coisa por interesses próprios ou de empresas, porque, por exemplo, as lobbies aqui, não sei como é que se fala em português, acho que é cartel, os cartéis, acho que é assim que se fala, É um os cartéis lobby são mesmo. é lobby, né? Aham, Então, corporativismo. isso, a lobby aqui na Suíça, ela é liberada. Então, para você ter uma ideia, no parlamento tem, digamos assim, 100 pessoas, 200 são que estão em volta, são as lobbies que estão ali por interesse. Como eu cito três para vocês, que é a fundação da Suíça, que é a lobby dos bancos, a lobby dos produtos farmacêuticos e a lobby dos armamentos militares, que são as três mais fortes aqui que existem na Suíça. Então, é liberado. Então, quando você entra com esse, ou se entra porque você, entre parênteses, é mais de esquerda, eu também não gosto das definições, sabe, Ari? Você entra mais de esquerda porque você é mais socialista e entra para fazer alguma coisa pelo teu próximo, que não é sempre verdade, mas ou você entra para defender os interesses das lobbies. Então essa clareza que tem é muito importante aqui na Suíça. E tem o terceiro detalhe, que ninguém que entra na política aqui recebe nada por isso, entende? O que as pessoas recebem aqui, Ari, é quando não estão no trabalho, uma ajuda de custo para ela chegar no parlamento. Então, uma coisa do outro mundo aí, não sei se muitos sabem aqui da Suíça, brasileiros, mas isso acontece muito aqui, é o seguinte, ninguém ganha. Existe uma ajuda de custo para você chegar e para você, em vez de estar no teu trabalho, você recebe uma ajuda de custo que o país te dá, ou seja, o pagador de impostos estimula você desta maneira. Então, é uma outra mentalidade e eu não quero nem fazer comparações, porque são países totalmente diferentes e culturas totalmente diferentes. Eu não digo que o brasileiro está certo, que a cultura brasileira está certa, que a cultura suíça está certa, mas eu acho que nós, tanto quanto suíços e vocês quanto brasileiros, temos a aprender um com o outro. E isso que faltou, né, voltando ao nosso discurso de antes, a globalização, faltou isso, faltou esse conhecimento, faltou essa, essa, essa troca de coisas boas para crescer a humanidade. Aqui eu estou falando da minha parte socialista agora, mas é assim, essa troca saudável de coisas boas que tanto os suíços quanto os brasileiros têm para aprender um com os outros. Muito legal, muito legal. Eu já vejo de fato como bons exemplos, né? Quando a gente, especialmente assim, a população brasileira, do ponto de vista de democracia e do ponto de vista de se interessar pela política, porque a gente começa aos poucos, né, enquanto povo, a perceber que é só através da política que a gente vai, da boa política, na verdade, que a gente vai conseguir levar as transformações que a sociedade de nós, de fato, precisa, né? E é legal, é salutar olhar para alguém ou alguma nação que está dando certo que a gente possa trocar. Ainda que esse momento seja bem diferente, a gente tenha muito a andar. Agora, dito isso, fala para nós um pouco, Evandro, como é que está aí a questão, por exemplo, na Itália? Eu queria trazer alguns conhecimentos, porque eu não sei se aí na Suíça é desse jeito, mas aqui tem uma ferramenta de comunicação que bomba aqui, que é o WhatsApp, né? E a gente está num cenário de bastante fake news, embora
existem alguns combates contra isso, mas aqui no Brasil isso é fortíssimo. E se atribui muito a teorias da conspiração, país tal, e aí a gente chega, por exemplo, na China, né? Que de fato o Covid-19 ele vem, de alguns segundo os estudos, parte da China, mas tem a ver com esse movimento também do chinês em relação a como que ele está avançando nas outras partes do mundo, inclusive na região, salvo engano, é da Lombardia, né? Que diz na Itália, que é onde está Exato. situado Milão, né, Sim. 200 mil chineses que fazem esse trabalho lá, que pode ter acontecido. O que você tem para trazer para nós, um olhar de quem está na Europa e de quem conhece a Itália também, em relação ao que é fato de verdade que as autoridades identificaram e estão combatendo, e o que é conspiração, o que é mito, para que a gente possa também levar informações mais verdadeiras e contextualizadas de quem está vivendo de perto. De longe, o maior país com principal problema é a Itália, o maior, maiores mortes, maiores índices, né? É como eu falei no começo, né, Ari, torno a repetir, é uma coisa muito triste. Eu cheguei até a me emocionar, não só esse ontem, mas outros dias, de coisas que a gente fica até chateado de falar, mas tem que ser falado aqui. A Itália chegou agora vou começar do final para você entender por que eu vou chegar nesse final. A Itália ela está passando por um momento tão difícil que as pessoas estão assaltando os mercados para pegar alimentos. Ontem, antes de ontem, eu teve uma reportagem na TV aqui da Suíça. Não gosto nem de falar disso, mas é um momento triste que a gente tem que falar porque é verdade, porque eu estou presenciando, porque além disso eu tenho amigos italianos. Os meus melhores amigos são italianos. Então, eu falo de primeira pessoa. Eu não estou vendo com meus olhos, mas eu acredito nos meus amigos. E eles falam que mais no sul da Itália, onde que ainda não chegou esse problema, as pessoas não têm mais dinheiro para fazer nada, porque está todo mundo em casa. A Itália, é, ela simplesmente parou. Então, vocês imaginem que um país que é aí a nona, né, sempre está lutando com o Brasil, a oitava, nona economia do mundo parar. A Itália parou, pessoal. Então, só aqui, eu acho que os governantes, e não falo só os governantes brasileiros, mas de outros países também, tem que pensar o porquê. E, logicamente, cada país ali tem os seus motivos. O porquê, se me perguntava em teoria da conspiração, acho, e de fake news, eu, sinceramente, sou totalmente contra a teoria teorias de conspiração, justamente porque, no final das contas, elas tem sempre uma pergunta. Eu acho que a gente tem que é, viver a emoção. O que eu estou vivendo nesse momento é o seguinte, Ari, eu estou, como eu falei para você, um dos meus melhores amigos é, é italiano e ele me conta que na Itália simplesmente agora tem uma ditadura, ditadura no sentido da palavra mesmo, porque eles baixaram medidas na Itália onde que o parlamento do italiano foi fechado, ou seja, lá, para quem não conhece, a Itália tem um primeiro-ministro, é uma república parlamentarista, então eles têm um primeiro-ministro e tem um parlamento, e tem, logicamente, o presidente, mas o presidente ele é mais como se fosse, como toda república parlamentarista, é mais uma coisa simbólica. Mas o que está acontecendo lá é que o país parou, pessoal. O que vocês têm que entender com essa doença, aqui não falo nem do vírus, mas falo das consequências do vírus, é que a Itália, só esse ano, agora eu vou falar um pouco de economia, porque não tem como separar as coisas, esse ano tem uma previsão do produto interno bruto, PIL, né, se fala em italiano, mas PIB, né, se fala em português, de menos 15, 20%. Para quem entende um pouco de economia, ou para quem se interessa de economia, ou até as pessoas empresários que estão nos escutando agora, você perder 10 e 15%, ou que seja 10% do teu poder de compra
não falo nem do dinheiro, porque é o euro, mas do teu poder de compra, da tua capacidade de criar serviços, de criar bens, de comprar, de vender, 10%, porque é tudo isso que envolve, né, o produto interno bruto de um país, interno bruto, desculpe, do país, é muita coisa, pessoal. Então, por aí vocês veem que é, se existe fake news, sinceramente, eu queria realmente, quero com todas as minhas forças achar que essa é uma fake news. Eu quero, porque fazer isso com um país onde que o produto interno bruto dele cai essa proporção, essa porcentagem é acabar com quaisquer países do mundo. Não é à toa que os Estados Unidos, por exemplo, vocês devem saber melhor do que eu, vocês estão mais próximos, começou aí um projeto que eles vão colocar mais de 2 trilhões de dólares na economia real. É aqui que, né, diferencia. Então, 2 trilhões de dólares na economia real. Então, para quem ainda duvida que é ainda uma gripezinha, que não vai acontecer nada com o mundo, eu, em alguns grupos, eu já coloquei com algumas análises de alguns professores, todos italianos, porque eu tenho muito contato com professores italianos de economia também, e também estudo eles e leio o livro deles, depois até dou na descrição ou em outras vezes que nós nos encontrarmos dou o nome deles, não é o momento agora, mas eu posso dizer o seguinte, que a previsão aí da Itália é de colocar 25 seria trilhões, não, calma, 25 bilhões de euros já colocaram. Porque em italiano se fala miliardi, mas é trilhões. Desculpe, tá? Só um lapso. É trilhões, 25 trilhões de euros na própria economia. Logicamente, os Estados Unidos, todos sabem, é a maior economia, Estados Unidos e China são as maiores economias do mundo, eles colocam 2 trilhões, a Itália coloca 25 bilhões, aqui é confusão, por causa disso que eu me confundi, e a Suíça, por exemplo, já colocou até agora 40 bilhões de francos na economia real. Então, na economia real, não para os bancos, entende, pessoal? Que existe uma grande diferença e uma grande confusão também, principalmente aí para quem não está acostumado com o mercado internacional e com economia, achar que existe a economia é um todo, não é todo. A economia é separada em vários setores e a economia real é aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Nós somos empresários, nós produzimos, nós vendemos, nós queremos ajudar. Então, isso é economia real. Economia, depois a outra economia, a gente talvez fala outra ocasião. Por Então, exemplo, na Itália que é um país que o seu PIB, grande parte dele vem também do turismo, né, que move muito, talvez se assemelhe um pouco ao que acontece, o que pode estar acontecendo em Paris também, né, que o turismo tem um peso muito grande, né, bares, restaurantes, pontos turísticos e toda a cadeia produtiva que o turismo movimenta. E aí, quando você fala em economia real, tem a ver com os pacotes de ajuda, esse dinheiro vai para os empresários por meio de ações, como é que seria isso? exatamente. Só finalizando aqui a tua pergunta anterior da fake news, eu acredito o seguinte, que quem faz esse tipo de notícias e coloca no ar em WhatsApp, como você falava antes, são pessoas que, sinceramente, não têm o que fazer nesse momento. Porque se elas olhassem um pouco para o vizinho, isso que eu falava no começo do social, se elas olhassem um pouco para quem, talvez elas sejam até descendentes de italianos, que tem um monte no Brasil, eu sei disso, talvez elas sejam até descendentes de italianos, estão fazendo piada dos próprios antepassados deles. Porque os antepassados italianos não sofreram tanto quanto daqui para frente os italianos vão sofrer, pessoal, não é brincadeira. Aqui nós não estamos, quando eu falava no começo do momento histórico, talvez na nossa humanidade até agora não tinha acontecido isso. Acho que ninguém se deu conta ainda que nós agora somos uma população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas. Acredito, Aris, pode me dar uma mão aqui, não sei quantos são, mas são um pouco mais, um pouco menos que isso.
E agora, pessoal, são 7 bilhões. Quando teve a gripe espanhola, que você falava no começo, eu não sei dados da época, porque também foge das minhas competências, mas eu não acredito que nós éramos 7 bilhões de pessoas há 100 anos atrás. Então, a proporção da calamidade do que está acontecendo aqui, não estou fazendo alarmismo, viu? Eu estou simplesmente me atendo aos fatos. É muito maior. Então, quem faz piada com esse momento do que a Europa está passando, que é o berço da humanidade, se as pessoas não sabem, a Europa é o berço da humanidade, pode ser não economicamente nesse momento, mas é o berço da humanidade, é de extremo mau gosto. Eu acredito que essas pessoas teriam que fazer até um tratamento aí psicológico para saber quais que são os verdadeiros motivos por que elas fazem esse tipo de coisa. Lógico que cada um tem os seus interesses, né, Ari? Mas, enfim, eu fico até emocionado porque eu estou vivendo isso de pessoa, entende, pessoal? Eu Então, imagino. não é uma coisa que estão me contando, que eu estou escutando. Eu olho para fora aqui, eu não vou mostrar para vocês aqui que fica ruim para mim, mas eu estou na rua onde que dá diretamente na Itália. E nesse momento, é a única rua que tem aqui na Suíça, porque nós temos uma rua para tudo aqui. É muito pequeno, então tem montanhas, então é uma rua para tudo. E não está passando carro nenhum. Não, não está passando carro nenhum, e agora eu olho no meu relógio, são 21 horas e 47 minutos, não está indo ninguém para nenhum lugar. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de brincadeira não estão vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Então, é só um desabafo que eu faço, e já, né, aproveitando e agradecendo você aí por essa oportunidade, né, de falar sobre essa parte social também misturada aqui na nossa política. A tua pergunta era sobre o quê, Ari, essa segunda? Então, desenvolvendo o raciocínio agora, já que a gente já está no ponto da economia, né? E assim, em relação também e agora vamos entrar no viés aí para falar um pouco sobre o que os pequenos e médios empresários, os empresários de modo geral, a gente pode entender o que está sendo feito, né? Então, alguns pontos. A gente já percebeu que os governos da Europa, e você citou aí Itália e Suíça, também agora citou Estados Unidos. É uma das coisas que a gente tem acompanhado também é que o governo federal já liberou algumas medidas, já autorizou algumas medidas provisórias, né? Por exemplo, como a possibilidade de flexibilizar pagamento de salário para, né, combinar com seus empregados de modo que eles não demitam e o empregado ele tenha a estabilidade do seu emprego até outubro, salvo engano. Tem agora uma ajuda que a economia brasileira, grande parte dela é informal, né? Então tem muita gente que não tem garantia nenhuma em relação a direitos trabalhistas. Então, essas pessoas vão receber um valor, hoje, de R$ 600 aproximadamente. Então, tem um grupo de pessoas que vão ter direito a isso. E aí o governo agora vai se encarregar. E, nesse sentido, a grande polêmica que está acontecendo aqui agora volta a esse ponto, né, entre libera os grupos, não libero, porque, segundo o último discurso do pessoal da OMS, esqueci agora o nome, perdão, mas ele fala o seguinte, ele deu o exemplo da África, né? Você não consegue, por exemplo, aqui, aí na Suíça, se você parar a economia durante um determinado tempo, as coisas vão andar em relação ao tamanho do país, o acúmulo de riqueza e tal, fizeram o dever de casa, né? Agora, aqui no Brasil, você tem grande parte das pessoas que, se você trava a economia hoje, amanhã ela já não tem o que comer, que é o que pode estar acontecendo na África, que é o que pode estar acontecendo já em alguns lugares na Itália, por incrível que possa parecer. Então, como é que, assim, eu queria que você falasse um pouco, não sei se eu estou, só para contextualizar, a dinâmica da economia da Suíça em relação ao que é produzido internamente, o que é fora, e como é que os empresários que você vê aí da região que você trabalha, né, tantos esses 5 países que você tem mais proximidade, como é que esses pequenos empresários estão lidando e estão tentando se reinventar para superar a pandemia? Perfeito. É o seguinte, eu acredito aí que a gente, como eu falava no início, tem muita coisa aí para fazer aí uma troca. Mas é o seguinte, eu gostaria só de falar da Itália, agora terminando o discurso da Itália, sobre a fome. Eles estão passando fome já na Itália, porque o governo também italiano fez a mesma coisa que o brasileiro.
Não sei quem fez primeiro, também não interessa, mas eles estão justamente ajudando as pessoas que trabalham, aqui se fala trabalho no negro, né? Eu não sei como é que se usa o termo aí no brasileiro, agora você falou, mas eu esqueci. Ou seja, trabalho sem registro, acho que é Mercado informal. isso, mercado informal. Então, na Itália tem muito, principalmente no sul, porque aqui se paga, na Itália se paga muitos impostos, se paga cerca aí de 75% de impostos daquilo que você ganha. Então, realmente, não sei se é um dado econômico, mas que é muito relevante nesse ponto, você trabalha praticamente aí 7 meses e meio para o governo para depois você começar a trabalhar para você mesmo. Então, por causa desses tem muita gente que é registrada e fica na informalidade. É isso, né, Ari? O que acontece? Acontece que essas pessoas não têm de onde tirar, porque está tudo parado. E daí, como é que eles fazem? Eles estão assaltando os mercados, como eu falava antes. É muito triste, porque eu vi imagens, e a televisão da Suíça passou, de pessoas chutando as portas dos mercados e falando: escuta, eu não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar, mas minha família e eu estou com fome. E isso é o primeiro passo antes de uma revolução. Então, o que os governos estão fazendo? Estão dando dinheiro para essas pessoas, porque eles sabem que se não der dinheiro para essas pessoas, vira uma revolução. Nós temos exemplos na história, e chamo de novo a Europa em causa, né, que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi, logicamente, foi financiada pela burguesia francesa, mas aconteceu justamente por causa disso. Fome. Quando as pessoas não têm o que comer, o que as pessoas fazem ali? As pessoas, quando o teu filho, você chega em casa, o filho diz: papai, tem pão para mim? Tem alguma coisa para mim? E você diz: não tem nada porque eu não fiz nada. O que você vai fazer? Todo ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. Então, é aqui que nós temos que pensar o lado social. Alguns países pensaram, o Brasil está fazendo a parte deles, com certeza. Os políticos são sensíveis a isso, tem que fazer e cabe ao povo cobrar, isso com certeza. Mas falando da parte dos empresários, agora suíço, né, principalmente da Suíça, aqui na Suíça, sinceramente, eles fizeram um plano muito bem feito, muito bem organizado, porque tiveram tempo, porque tudo aqui na Suíça é feito antecipadamente. As pessoas não sabiam o que fazer, mas você não saber o que fazer, tem uma frase que eu gosto de falar sempre, que até pego aqui a minha anotação para falar certinha ela, que é o seguinte: se preparar para o pior e esperar o melhor. Ou seja, esperar o melhor como? Esperar o melhor que você almeja o melhor para você, mas enquanto isso, você está se preparando para o pior. E é isso que a Suíça sempre fez. Já desde janeiro, eles estão se preparando, estão com um plano, desenhando um plano, porque é uma coisa muito nova ali. É aqui que eu falo, pessoal, ninguém passou por isso até agora. Somos nós que estamos vivendo isso agora. O meu pai, por exemplo, que teria mais de 80 anos hoje, ele não viveu isso que eu estou vivendo. Ele não passou por isso. Como a gente falava, 100 anos atrás aconteceu a última grande problema, que agora eu não falo nem vírus, porque não entra no nosso discurso. É as consequências econômicas desse vírus. Então, ele não passou por isso. Ele viveu em outro mundo e viveu em crescimento. Hoje em dia, nós falamos de juros 0%. Nós falamos de juros negativos, ou seja, o suíço vai lá e coloca o dinheiro dele no banco e recebe menos daquilo que ele colocou. Você consegue entender? Juros negativos. Então, em vez de você crescer, você detrai a tua economia. Numa economia dessa, nós estamos passando por esse momento de crise. Quer dizer, às vezes a gente fala aqui de economia internacional e os empresários brasileiros, por exemplo, podem pensar: mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você, porque aquele empresário brasileiro que faz negócio com uma empresa da Suíça, que hoje não está fazendo, e que é teu cliente e você não sabe que ele faz negócio com uma empresa da Suíça, ele não está fazendo mais negócio com a empresa da Suíça. E é por causa disso que você tem que, né,
tem que se informar e saber o porquê, se estabilizar, se organizar, parar. Esse momento é o momento dos empresários, e agora me permito, né, de dar um conselho para os empresários, parar um pouco e parar de pensar no arroz e feijão, como vocês gostam de comer no Brasil, e parar e pensar no teu amanhã. Tudo bem, hoje você pode ser que tenha pouco para comer, amanhã você não sabe, mas para e pensa no porquê a gente chegou nesse ponto e por que que você está parado. E às vezes, muitas vezes a gente fala, a gente tem uma visão um pouco, é, digamos assim, ofuscada ou um pouco pequena das coisas, e o empresário não pode se permitir a ter uma visão pequena das coisas. Isso eu falo até para aquele empresário que é um cabeleireiro autônomo, que é uma manicure, por exemplo, que eu escutava nos nossos, em algum dos chats que eu ouvi aí do Brasil, e me passaram de gente que está vendendo pacote para fazer unha daqui um mês. Quer dizer, isso é inovação, isso é você ter o teu crédito. Isso é economia, pessoal. Isso é que gira a economia. Então, a economia não gira só porque o presidente do Brasil colocou 3 bilhões, 20 bilhões de reais na economia. Gira porque aquela pessoa que fez e tomou essa posição, ela deu um primeiro passo para a economia. Ela, nesse exato momento, ela trabalhou como banco, guardadas as devidas proporções, ela pegou um crédito que ela não sabe se ela vai poder fazer daqui a um mês, mas ela agiu como um banco faz. Então, aqui que a gente tem que ver, aqui que a gente tem que entender a economia. A economia não é difícil de se entender. Ela é muito mascarada por pessoas que não querem que as pessoas tenham acesso, mas ela não é difícil de entender. Basta você ter uma boa base e entender que todo mundo hoje em dia, e isso eu falo que isso é a globalização, que o empresário que tem um crédito aqui na Suíça, que agora está sendo dado dinheiro para ele pagar, porque é isso que está acontecendo aqui, Ari, ele não vai pegar esse dinheiro e vai comprar a mercadoria do Brasil agora. E essa pessoa que está vendendo a mercadoria no Brasil vai ficar sem aquele dinheiro para pagar os funcionários. Então, não é só a questão do Brasil. O Brasil é um país que tem relações internacionais com muitos países do mundo, mas aqui eu estou falando de macroeconomia. E o empresário brasileiro, o pequeno empresário, a cabeleireira, ou a pessoa que engraxa sapato, por exemplo, a pessoa que corta cabelo, como eu falava, a manicure, ela tem que ter a base do que é uma macroeconomia para ela saber o porquê que ela pode fazer isso ou pode fazer aquilo outro. Então, respondendo a tua pergunta das medidas agora concretas que a Suíça fez, a primeira medida que eles fizeram aqui foi que todos os empresários até 500 mil francos, que é pouco, viu, pessoal? A gente fala em 500 mil francos, mas para os brasileiros é muito, mas até 500 mil francos, eles podem ir para o banco, o seu banco, o banco paraestatal da Suíça, que se chama PostFinance, por exemplo, chegar na PostFinance e pedir um crédito até 500 mil francos que o governo é o avalista, acho que se fala avalista em português, né, Ari? O governo é avalista 100% do crédito que essa pessoa, que o empresário vai pegar. Logicamente, não é que você chega lá e me dá 500 mil francos, lógico que não. Você chega lá, preenche os documentos, prova tudo que você tem que provar que você é um empresário e no giro de poucos dias, não falo nem de semanas, de dias, esse dinheiro está na tua conta para você pagar os teus empregados, os teus colaboradores, para você poder pagar o teu fornecedor e para não criar um ciclo de pobreza na economia. Então, isso é uma medida concreta, Ari, que já foi tomada há 2 semanas atrás, que muitos empresários já pegaram esse dinheiro e até agora já foi gasto quase 15 trilhões de francos suíços para ajuda aos empresários. E só completando essa intervento da Suíça, esse dinheiro que estão pegando emprestado, porque não é que o governo deu, ele emprestou para os empresários até 500 mil francos, eles vão pagar zero
ao ano. 0% ao ano. Então, eles podem fazer o seu empréstimo lá, que seja de em 10 anos, 500 mil francos, eles vão pagar 500 mil francos daqui a 10 anos, tá? E acima desse valor, que seria, estamos falando aqui dos pequenos empresários, dos grandes empresários, que seriam de 500 mil francos até 20 milhões de francos emprestados, tá em giro, tá em 0,5% ao ano, ou seja, 0,5% ao ano, de até 20 milhões de francos. Então, isso são medidas concretas que o governo fez já há 2 semanas atrás. Ali. Hoje, eles já estão fazendo não só para os pequenos empresários, médios empresários, mas já estão fazendo medidas para os independentes, que seriam os independentes na Suíça, é o equivalente aí àquelas 3 classes que eu falei para você, que é o cabeleireiro, a pessoa que faz a unha, Da o economia merchan. informal, né? Na Itália são os negros, Exatamente. né? Exatamente. Então, esse pessoal que são independentes, que pagam impostos aqui, estão dando também ajuda para eles. Estão dando, como eu falei antes, até 500 mil francos. É só ele provar que trabalha, que recolhe os seus impostos, e ele vai lá no banco e pega esse dinheiro. Isso é a coisa concreta que foi feita aqui. E não entro nem na parte da saúde, Ari, porque é uma coisa que, não sei, eu não tenho competência para falar de saúde, eu estou falando daquilo que eu tenho competência. Então, o governo da Suíça fez isso. Em contrapartida, por exemplo, o governo agora fala um pouco mais a norte, o governo da Alemanha, por exemplo, já distanciou, né, já está ajudando as empresas daquele país com mais de meio trilhão de euros. Então, se quer a cifra redonda é 550 trilhões de euros. Estou confundindo de novo por causa da língua. Eu acho que, então, seria 550 trilhões de euros. Não é mil, não é milhões, não é bilhões, é trilhões de euros. Então, é o único país digamos assim, agora falando um pouco também, né, continuando a falar de macroeconomia, é o único país aí da União Europeia, que é o único, é o mais rico da União Europeia, de muito maior, né, do que os outros, que é o fundador, que é aquele que tá deixando a União Europeia em pé, ele está colocando isso. Mas eles podem fazer isso, né, Ari? Não sei se você sabe também, provavelmente você sabe, eles estão fazendo isso porque eles podem contar com o banco deles estatal. Então, os outros países da União Europeia aí não têm esse poder de fazer isso, mas a Alemanha, por vários tratados que eles fizeram, que agora não entro em detalhes aqui, que digamos assim, é um pouco mais complexo do que isso que eu estou falando, mas para a gente entender o porquê a Itália não pode fazer e porquê a Alemanha faz, é porque os tratados digamos assim, os acordos que fizeram possibilitaram a Alemanha, nesse momento, a poder ajudar as empresas e o povo com 550 trilhões de euros. Falando agora um pouco aí da Itália, agora só completando a Itália, que seriam esses 3 países aí, para não ficar também muito longo nossa conversa, a Itália, eles distanciaram 25 trilhões de euros, que, segundo analistas e segundo alguns professores que eu estudo e que tenho contato, não vai dar nem para pagar, agora falando uma coisa muito triste, vai dar para pagar aí a cremação dos mortos que estão acontecendo na Itália e não vai dar para ajudar muito, porque a Itália, em proporção aí, é praticamente a mesma economia, quase a mesma economia da Alemanha, um pouco menor, lógico, mas teriam necessidade muito mais do que teriam aí, segundo alguns professores, a cifra exata são 500 trilhões também de euros para ajudar a economia.
E depois, aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que mais cedo ou mais tarde vão ter que ajudar. Ou a União Europeia ajuda a Itália, ou a Itália sai da União Europeia, ou a Itália vai falir igual aconteceu com a Grécia. Não tem o que sair. A Grécia, logicamente, nesse momento eu não tenho informação nenhuma da Grécia, mas a informação que eu tenho da Itália e Alemanha é que a Alemanha pode ajudar. A Itália, o que ela pode ajudar é 25 trilhões e que não vai dar nem para arrumar a bagunça que aconteceu. É realmente cenário catastrófico, né? Quando a gente fala quando você disse, né, que uma possível terceira guerra mundial, mas de maneira fria, e você elucidou bem com essas questões de números, né? E como os governos que perceberam esse movimento e esse problema, como, né, quem pode agora, quem se preparou, está fazendo a sua parte. Quem não pode, infelizmente, a população acaba sofrendo. Então, para a gente fechar a reunião, Evandro, pegando aqui alguns aspectos, achei importante, você começou trazendo aí, a gente fazendo agora um overview da reunião, né? A gente falou sobre os aspectos sociais, né? É um momento histórico que toda a raça humana está vivendo agora em relação a essa pandemia. Não estamos falando aí de uma coisa feliz, mas de uma coisa triste, porque quando a gente fala de vidas humanas que são ceifadas, é sempre uma notícia com muito pesar, né? E por outro lado, você tem, na verdade, a grande questão, que aqui acho que o povo brasileiro ainda começou a despertar agora, que o grande problema ele não é o vírus, não é a letalidade do vírus, que hoje aqui no Brasil, pelo último noticiário que eu vi, está em 3,8% de taxa de mortalidade, mas as consequências econômicas que esse vírus traz, uma vez que ele atua e ele ataca em todos os setores da economia, sendo o mais grave deles quando ele cria um colapso no sistema de saúde, e você acaba parando a nação de um jeito ou de outro, né? Por isso essa grande preocupação dos governos em aportar recursos para dar um suporte para as empresas e a sua própria dinâmica da economia. Dando sequência, você entrou no viés político, né? Dizendo o seguinte, que não existe uma fórmula mágica e a Suíça, ela só é a Suíça porque a sua história foi fundada, ela foi forjada, a palavra é essa, em função da vontade de quererem estarem juntas, né? Inclusive você tem 5 línguas aí e foi legal também que você trouxe um ensinamento para nós, que é uma das coisas que o Brasil talvez possa avançar, que aí existem dois motivos pelo qual as pessoas elas entram para a política. O motivo número um é quando ela quer fazer alguma coisa pelo seu país, e o motivo número dois quando ele quer fazer ou a pessoa quer fazer um lobby para as empresas, para as corporações. Aqui no Brasil tem o primeiro ponto, mas é um primeiro ponto às vezes disfarçado de interesses corporativistas também, ainda que seja um viés social, isso é preocupante. E o segundo ponto, de fazer lobby, isso sempre existiu e existe, só que é um lobby velado, é um lobby disfarçado, né? Então, você tem economias, você tem setores econômicos que vão muito bem quando tem incentivo, e quando tira incentivo, o setor é um desastre. E aí você avançou também nessas questões sobre os países, né, esses principais pontos que estão acontecendo. E, por fim, a gente entrou na parte da economia, falando das medidas que os governos têm dado aos pequenos empresários, aos médios e aos grandes, a importância, você também trouxe aí, de se preparar para o pior e esperar o melhor, talvez seja uma grande lição nossa, porque aqui, na sua maior parte, as pessoas são muito imediatistas, né? E, e algumas coisas, por falta de conhecimento, por uma cultura que o empreendedorismo precisa avançar muito, e outras por questões seríssimas sociais, que as pessoas não só simplesmente não sabem disso e simplesmente vivem isso na pele. Então, o sujeito pegando um exemplo que você deu aí, a manicure, o cabeleireiro, ou alguém desse tipo de economia que aqui nós chamamos de mercado informal, ele, quando ele para de produzir de manhã, às vezes ele não tem o que jantar à noite. E aí foi legal também fazendo uma correlação com a parte social, que é inevitável, né? O padrão de comportamento do ser humano ele é igual no mundo inteiro. Se você coloca ou submete uma família à fome, que é uma das piores tragédias que pode acontecer, a humanidade já viveu muito isso,
E apesar da gente ter hoje a condição de alimentar o mundo inteiro, muitas nações ainda passam fome, o que é um absurdo, que é um outro ponto rico que você trouxe para nós, que a humanidade evoluiu na sua globalização, mas no viés financeiro, mas no viés social ela está muito atrasada ainda. Um exemplo claro é que a própria Europa, a União, o maior mercado, o maior bloco econômico do mundo, que é a União Europeia, se falam 10 línguas e nem vocês, né, fazendo um olhar de fora, se entendem. Imagina aqui o Mercosul, por exemplo, né? E por fim, essas questões, por exemplo, de parar de pensar no hoje para pensar no amanhã e no porquê que isso aconteceu e está acontecendo. Talvez seja a grande lição, né? Quem tem esse privilégio, essa possibilidade de parar agora para pensar os seus negócios, e aqui no Brasil a gente está tendo muitas iniciativas dessa de reflexão, as pessoas estão em casa, né? Mais de 30% da população está em casa, a gente tem essa possibilidade de refletir. Então, para fechar minha fala, Evandro, eu agradeço muito, para mim foi uma honra, uma aula que você deu, e eu acho que foi mais rico porque você deu um olhar humano sobre esse panorama que está acontecendo, especialmente nos países que você convive, que você disse aí, Áustria, França, Alemanha, Itália e a própria Suíça, né, que você convive. E essa aula vai ficar gravada, vai ficar legal e vai ser muito boa para a gente olhar todos esses ensinamentos de alguém que está aí, alguém que tem, né, digamos assim, um afeto pelo povo brasileiro, que a sua origem também ela é parte brasileira, né? E é só um sentimento de estar muito agradecido. Obrigado pelos conhecimentos que você trouxe e agora eu passo aí as palavras finais para que você encerre e a gente com um sentimento aí de preocupação, mas de saber que somos irmãos e que tem muitas pessoas no mundo que estão começando a olhar para isso, que apesar desse momento de desastre, de um problema, de um fator externo que colocou todos nós num cenário de sobrevivência, que possa nos unir e causar reflexões diferentes na humanidade, que ela acaba pensando no viés econômico, mas que socialmente a gente pode avançar muito, e esse muito que a gente possa avançar vai ser muito bom para todas as nações, todo mundo pode crescer a partir disso, como a humanidade já cresceu desde a época da grande epidemia, talvez, da peste negra na Idade Média, e que a população aprendeu com os erros e ela dobrou, quadruplicou de tamanho e começou a prosperar, claro que com as suas limitações e no seu devido momento histórico. Então, passa a bola para você. Obrigado. Que isso, obrigado você, Ari, obrigado vocês, né, do Reinvente aí, dessa possibilidade também da gente estar nesse bate-papo. Não é uma honra para mim, né, estar aqui e também trocar essa informação, trocar esse conhecimento. Como eu falava para você no início, né, em off, a nossa ideia é sempre crescer e trocar ideias. Muitas vezes as pessoas, mas isso não me interessa. Não, interessa, tem que interessar. Você falar com um outro ser humano através aí desses meios de comunicação que nós temos, mas ser humano, a gente é ser humano por algum motivo. Então, eu gostaria de agradecer muito a essa oportunidade, falar que nós estamos disponíveis, talvez eu deixe meus contatos aí para dar ajuda e dar uma possibilidade aí de uma palavra, de como posso dizer, uma motivação. Vou deixar os meus contatos para as pessoas me contatarem, para empresários também me contratarem para abrir empresas aqui na Suíça e também, digamos assim, fazer um intercâmbio cultural. Vamos estar sempre aberto para isso. Vou deixar meus contatos. E terminando que a gente, nesse mundo, a gente está aqui para aprender e o que fica realmente o que tem que ficar nessa lição é que a gente tem que crescer como humanidade, não só aí cada um pensar em si mesmo, mas crescer como humanidade num todo. O que eu quero deixar para vocês aí como última reflexão é que nós não vamos passar por essa terceira guerra mundial que eu coloco aí, né, oficialmente, né? Talvez sem ser oficial, já foram outras guerras, como a Guerra Fria, né, nos anos 80, 90. Nós vamos colocar aí como terceira guerra mundial oficial
Nós vamos passar por isso. Algumas pessoas vão, infelizmente, falecer, mas o que tem que ficar é que nós, como humanidade, temos que crescer e temos que é, nos entendermos, tirarmos de nós todos, tirarmos das nações, tirarmos o melhor de nós. Então, nesse momento de dificuldade, tira o melhor de você, tira o melhor do que você pode fazer por você, pela tua família. Começa na tua família, começa com o teu vizinho, começa com o teu município, começa com o teu estado, começa com o teu país, começa com essas coisas que eu citei. E outra, eu só deixo um prognóstico aqui, não sei se é essa palavra em português certa, deixa um prognóstico dizendo que antes e depois de todas as guerras, teve muita carestia, teve muita fome, mas os seres humanos superaram e, como você falou, nós progredimos de uma certa maneira, nós evoluímos. Posso dizer aí que, segundo o que eu penso na parte econômica, eu acredito que toda a dívida, acredito que da maioria dos países ocidentais vão ser canceladas. Como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, eu acredito que depois dessa terceira guerra, entre aspas, que nós estamos vivendo, eu acho que a dívida dos países vai ser cancelada, porque não tem como a gente continuar dessa maneira, continuar imprimindo, por exemplo, moeda com débito, que é isso que acontece, né? Economicamente falando, para quem não souber, também estuda e vê e se informa a respeito disso, que toda a moeda que nós temos no mundo praticamente é feita com débito. Então, o débito dos Estados Unidos, vão e estudem também, é exorbitante. Então, no meu modo de ver, vai ter que ser cancelado tudo isso, nós vamos ter que começar do zero. Então, esse é o meu prognóstico. Agradeço muito. Foi um pouco longo aí o nosso discurso, mas não tinha como ficar muito no superficial, né, Ari? Acredito que a gente fez um bom desenvolvimento. Agradeço você muito. Foi uma ótima lição que você me deu também e torno aí muito agradável em outros dias, em outras vezes, para dar aí uma palavra e uma força aí para o pessoal que está precisando, principalmente o pessoal brasileiro que se sente um pouco deixado de lado, mas estou dando assim uma força muito grande e concreta de ajuda realmente para as pessoas realmente pararem e pensarem na sua vida daqui para frente. Muito obrigado, Ari. É isso. Então, agradeço. E para você que acompanhou a gente no Movimento Reinvente, essa aula a gente vai subir no YouTube e você vai poder acompanhar ela lá no www.movimentoreinvente.com.br e todos os insights, os materiais de apoio você vai receber depois por e-mail. Então, se cadastra lá. Evandro, um abraço, Conexão Brasil-Suíça ficando por aqui e até a próxima. Até mais. Tchau, meu querido. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.